em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos. Quem Ele é, igreja? Essa noite, Senhor, essa nossa atitude de te reverenciar, Senhor. Meu prazer, eu amo a tua casa, eu amo a habitação da tua casa, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor.
Receba nossa declaração de amor essa noite. Tudo que viemos te dar aqui. Diga ao Senhor, cante essa canção, fala pra Ele. Que eu mais quero. Solta a tua voz, fala pra Ele. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me ergo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Você confia nele? Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, a tua glória. Queremos ver, Senhor. Quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Ele está aqui. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar
são com esses olhos que nós queremos te ver, Senhor. São com os olhos da fé. Te contemplar. Contemplar a tua beleza. Contemplar a tua grandeza. Contemplar quem tu és, Senhor. Sim, é possível. É possível vermos o Senhor com os olhos da fé e pela fé contemplar o Santo de Israel, o Deus poderoso, o justo juiz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ah, Senhor, nós te amamos e queremos te ver como tu és. Queremos contemplar a tua beleza. Nós queremos nos fechar no nosso secreto, trancar as portas do nosso coração, trancar as portas do nosso quarto e ficar a sós com o Senhor. E ficarmos a sós. Só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor. O Senhor te convida. O Senhor te chama, igreja, para esse lugar. Ele faz o convite para você. Ele te chama para ir a esse lugar, aonde lá é só você e Ele. Ah, que privilégio! Que privilégio, Senhor, é me relacionar contigo. Quero-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, quero ver. Ah, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Sim, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Clame, igreja, clame. Vem com o peso da tua glória me cobrir, voa o rio de vida e a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Tu tens liberdade aqui essa noite. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem, 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 vem com o peso da tua glória. Me
vem com o peso da tua glória aqui. E vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio, rio, rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino venha em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos. Queremos ver tua face, queremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. E vem com peso. Flua o rio de vida aqui. Verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Enquanto os instrumentos tocam, você adora. Enquanto os instrumentos tocam, o Senhor se revela a você. Enquanto os instrumentos tocam, o Espírito Santo revela a sua verdade, a sua noiva. Enquanto nos prostramos e adoramos diante do Todo-Poderoso, diante do grande Eu Sou, do Jeová Rafá, do Jeová Jireh. Você abra a sua Bíblia,
Quem trouxe a sua Bíblia, abre comigo. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o 9. Livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa origem ou começos, né? Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Muito bem. Quem ama a sua Bíblia diz: eu amo a palavra de Deus, diga aí. Mas só se amar de verdade. Eu gosto dela aqui e ali, pastor, quando estou meio apertado que quero uma palavra assim de conforto. Ruim é que quando abre assim, né? Às vezes o negócio é complicado, né? Porque tem gente que assim, eu vou ver o que Deus está falando comigo, aí mete o dedão e abre, aí vem aquela assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Mas pode vir aquela assim: Judas foi e se enforcou. Aí o que você vai dizer? Por isso que tem que estudar todos os dias e não ficar escolhendo, metendo o dedão lá para ver o que vai sair, porque pode sair uma palavra dessa aí, né? Ou então sai de repente aquilo que Jesus falou em Mateus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí você vai dizer: livrai mesmo, não vai? Muito bem, a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo de 4 a 9, fala da formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando o homem, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, quem gosta muito de fruta, qualquer fruta, quem gosta muito de fruta, diz: eu gosto. Ou uma melancia geladinha é muito bom, uma banana bem madura é muito bom, a manga é muito boa, né? Melão suculento, pitaia. Vão sentando aí quando eu vou falando. Cada vez que eu disser o nome de uma fruta, senta um, né? Jaca, né? Caju. Eu vou fazer assim com vocês, ó. Siriguela. Cada vez que eu falar o nome de uma fruta que você gostar, você dá um glória a Deus, tá certo? Banana, melancia, tangerina, pera, melão, jaca, pitaia, que mais? Siriguela, já diminuiu um pouco, né? Sei lá para a banda do Nordeste. Tangerina, já falei. Morango, uva, pêssego, que mais? Pinha, graviola, biribá, ingá. Você gosta, não gosta? Kiwi, caqui, siriguela, mari, piquiá, pupunha, tucumã. Tomate não é fruta, mas ele entra, vai quebrar o galho aqui, né? É fruta, tomate, é? É mesmo, é? E eu achava que tomate era legume, olha. Não é não, né? Então tá bom. Mas você não gosta de tomate como sobremesa, eu garanto. Você quer comer só na salada, né? Tudo isso é bom demais, né? E ele fez tudo isso pensando em você. Só que nem sempre que você está cortando uma manga bem gostosa, você lembra dele. Esse é que é o problema. Me alegro aqui em ver o Edinamar, já estava com saudade do Edinamar.
Dinamarca estava trabalhando muito esses dias, mas aí eu conversei com a Dinamarca e disse: pastor, na semana que vem eu estou lá. E de fato está aqui. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje à noite, para aqueles que gostam de anotar e tudo, é Perdidos no Paraíso. Parece uma contradição. Você já vê alguém perdido na mata? Aquele episódio que aconteceu com aquelas duas crianças aqui no interior, que passaram 25 dias na mata, vocês lembram aí? Que foi encontrado por um caçador, um homem que foi tirar lenha, alguma coisa assim. Segundo os médicos, eles não aguentariam mais 24 horas, morreriam desidratados. Por ser da região, eles conseguiram aqui e ali comer uma frutinha silvestre e tomar água da chuva quando encontravam, naquelas folhas, alguma coisa assim. Mas perdidos no paraíso, parece uma certa incoerência nesse tema, porque, gente, como é que alguém pode se perder no paraíso? Primeiro que o paraíso, de acordo com a Bíblia, do paraíso que nós estamos falando, é um jardim. Você já deve ter ouvido falar de muitas pessoas perdidas no rio, na selva. Já me perdi na selva uma vez. Perdido no deserto. Você não tem referência no deserto. Não tem uma árvore que você possa dizer assim, é na direção daquela árvore. Perdido numa cidade. Você já se perdeu numa cidade grande? Quem já teve essa experiência aí? Levanta a mão. Pois é, você se perdeu e ficou ali. E quando você se perde em algum lugar, a melhor coisa que tem é você ficar lá no lugar onde você está sem rumo. Fique ali. Porque quanto mais você anda, pior. Porque tudo é muito parecido. Mas se perder no paraíso parece algo impossível. Porque se é num paraíso, é um lugar maravilhoso. E esse paraíso que nós queremos falar é o Éden. E a palavra Éden significa lugar de delícias. O paraíso de Deus. Por que eu falei sobre tantas frutas aqui? Faltou alguma fruta? Faltou, foi muita, né? O Ixi coroa, olha aí. Não faço careta não, mas a pastora conhece. Pergunta para a pastora aí. O Ixi coroa, olha aí, gosta. Do Ixi e do coroa. Ela gosta. Abacaxi, faltou o abacaxi. Abacate, que é uma delícia, né? Abil, tem que comer lá no interior de passar querosene na boca porque fica grudando. Passar querosene na boca por fora. Aqui passa manteiga, cacau, né? Jambo, coisa boa. Aquele jambo suculento é maravilhoso, né? Ingá, engaçapo, engaxixica. É isso aí. Por que eu estou falando disso? Deus passou 6 dias trabalhando. De acordo com a Bíblia, Ele criou todas as coisas de forma perfeitas, completas e organizadas. Porque bem que Deus poderia criar tudo, mas de qualquer forma. Deus criou as coisas com uma perfeição, um equilíbrio tão grande, que tem uma canção que a gente canta, que nunca houve noite. Como é que é aquela música? Olha aí. A noite está lá e vai durar 12 horas. E pela manhã, querendo ou não, à noite o sol vai brilhar. O sol vai se levantar, porque quem criou, criou bem feito, criou organizado e criou completo. E depois de criar todas as coisas, para cada dia da sua criação, Deus fazia avaliação. Ele dizia assim: e eis que tudo é bom. Mas quem vai desfrutar de tudo isso agora? Faltava alguém para desfrutar. Pense você construindo, organizando, ornamentando, arrumando o quarto para um bebê que nunca vem. É uma frustração. Construindo uma bela casa para ninguém morar. Construindo um excelente carro para ninguém usar. Que sentido teria? Deus criou todas as coisas até o 6º dia e também criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas Deus
é um Deus responsável e bom. Alguém entendeu? Deus não é como muitos pais que fazem filhos e deixam por aí. Conheci uma pessoa que trabalhou numa empresa junto comigo, e a gente conversando: de onde você é? Eu sou daqui do Amazonas mesmo, no interior de Quari, tal. Você disse: rapaz, eu sou do Nordeste, sou lá do sertão, não sei de onde. Está há muito tempo em Manaus? Já tem mais de 10 anos. Mas aí a sua família, rapaz, eu deixei para lá, 5 filhos e uma mulher. Sei nem o paradeiro deles. Que tristeza, que maldade. Gerou 5 crianças e saiu de lá escondido de todo mundo. Não tem nenhuma razão que justifique fazer uma coisa dessa, mas fez. Então eu quero começar essa palavra dizendo para você que antes que você nascesse, fosse gerado no seio da tua mãe, no útero da tua mãe, construído por Deus, Ele já havia preparado tudo nessa terra para você. Ele já havia preparado uma mão para te amparar, dos médicos ou da parteira, se na cidade ou no interior. Já tinha um lugarzinho para você se agasalhar, nem que fosse uma rede, no interior é rede, ou um berço na cidade. Já tinha o leite materno. Depois do leite materno já vem a papinha, no interior mingau de crueira. Quem conhece, vocês não sabem o que é isso. Mingau de banana verde. Sabe como é que era feito? Cortava a banana, pegava uma lata aquelas latas de lata grande, abria, fazia tipo assim, tu conhece, né? Aí colocava lá cortadinho ali, colocava para secar no sol, em cima da casa. Se botasse embaixo, o gato comia. Ou então os mais espertos lá e comiam, né? Então colocava lá, secava, aí batia no liquidificador, Que liquidificador? Da onde liquidificador? No pilão. Aí fazia aquela papa, a primeira paulada que dava na boca do menino, enrolava assim, pofo. E ele comia, que era uma maravilha. Chega, achava graça. E olha os cabocão que deu, olha o tamanho aqui. Olha aqui o tamanho aqui. Olha o tamanho do Rui ali. Tomou muito. Não era assim que as vó faziam, assim, passava assim na beira, jogava na boca do menino, e já estava com a boca desse tamanho. Se nós, diz a Bíblia, uma vez Jesus conversando, ele disse assim, se vocês que são maus, sabem dar aos seus filhos boas coisas, se o filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, você não vai dar uma cobra. Se pedir um peixe, você não vai dar um escorpião. Muito mais o vosso Pai Celeste. Glória a Deus. Você está aqui belo e formoso. Talvez já tenha tomado café, merendado, almoçado, merendado de novo, e vai comer em casa quando chegar. Mas antes de vir na igreja, vem mordendo um pão dentro do carro. Pastor, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, pastor. De onde vem isso? Quem é o responsável por isso? Quem é que provê tudo isso? É o Deus que criou você, o Deus responsável. Mas Ele é muito mais que responsável, porque eu conheço história de pais que eles alimentam os filhos, sustentam a família por responsabilidade, mas não por amor. Porque o amor na família acabou, mas ele mantém lá a mesada, ele mantém o suprimento da casa, por mais que não goste mais, e até tem a família fora, tem amante, tem outra esposa, sei lá o quê, mas ele tem o senso da responsabilidade. Só que Deus é diferente. Não foi preciso ninguém levar Deus para a justiça para que o pão chegue na sua mesa. Não foi preciso abrir uma ação contra Deus
para que Ele providenciasse o que você vestir, o que você calçar, o que você comer, onde você dormir e a casa que você pode morar. Glória a Deus por isso. Mas sabe por quê? Porque além de ser responsável, Ele é bom demais. E alguém disse: como é que Deus é tão bom e a gente é tão ingrato? Como é que Deus é tão bom e a gente é tão infiel? Como é que Deus é tão bom e não é o primeiro na minha vida? E o mundo está cheio desse tipo de pessoas, e até a igreja muitas vezes é assim. Deus criou tudo, porque Ele é responsável e é bom. E aí Deus olhou para tudo aquilo e disse assim: eu vou agora criar um ser inteligente, capaz de administrar toda a minha criação, de cuidar, de governar tudo que eu criei, e também para desfrutar de toda a criação que eu fiz sobre a terra. Mas vejam que Deus, apesar que tudo era perfeito, não criou o homem e o colocou em qualquer lugar, igreja. A Bíblia diz que Deus, versículo 8, na sua Bíblia aí do capítulo 2 do Gênesis, o que que diz? Que Deus plantou um jardim para o homem morar. Veja que bondade, veja que graça de Deus, veja que cuidado de Deus. A maioria, isso é mais das mães, né? Tem alguns pais que fazem isso, mas quando a esposa diz assim: olha, estou grávida, aí começa a coisa, aí muda tudo. Aí ajeita para cá, ajeita para ali, o que era branco vai pintar de azul ou rosa, e muda a luminária, e muda berço, e muda não sei o que, faz bichinho daqui, faz bichinho dali, e vai enfeitando aquilo ali com a cara da criança, é ou não é? Alguém já fez isso aqui? Pois é assim. Ficou endividado, que ama o filho que está chegando, nem podia comprar. Tem casos que o berço é emprestado, o berço vai de geração em geração. O berço lá de casa foi para a Aline, depois foi para a Thaís, depois foi não sei para quem mais, né? E está andando até hoje, parece que está lá pela África já. Para Dominique, quem mais? Felipe, olha aí. E foi andando. Não pagaram o aluguel, mas ainda pode pagar. Mas de alguma coisa a gente faz por amor a esse bebê que está chegando. Se não pode ser um berço, mas a rede não vai ser qualquer rede. Vai enfeitar, vai ajeitar, vai botar um bichinho pendurado aqui, alguma coisa ali, por amor. Porque esse ser que está chegando é um ser que você ama e que tem a responsabilidade de cuidar. Com Deus não foi diferente. Ele disse: eu vou criar um homem para governar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar uma excelente casa para ele. Eu vou preparar uma excelente morada para ele. Gente, que privilégio de Adão e Eva, morar num jardim, né? Porque cuidar de uma flor já dá trabalho, uma coisinha já dá trabalho. E aí Deus, diz a Bíblia, que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem. Aqui sua casa, meu filho. Você vai cuidar disso aqui, você vai morar aqui. Agora, o que é que tinha nesse jardim? As frutas que vocês falaram, não sei, mas que tinha muita fruta, tinha. Olha o versículo 8, o que que diz? Aliás, o 9, o que que diz? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Veja aí. Aí para onde Adão virava, tinha uma árvore cheia de frutos. Era só pegar. Açaí, buriti, bacaba, patauá e lá vai. Era só pegar. Porque o lugar era um jardim. E o nome desse jardim era Éden, que significa o paraíso de Deus ou lugar de delícias. Mas, meus irmãos, a maior riqueza desse lugar não eram as frutas, as árvores frutíferas, não era a grama verde, não eram as flores que perfumavam aquele ambiente.
não era a paisagem, a sombra das árvores. Eu imagino esse lugar. Você consegue imaginar um lugar assim? Você já foi em algum lugar, em algum parque, em algum jardim, que você ficou assim de boca aberta, em ver tanta coisa linda, tanta beleza? O perfume se mistura, porque são tantos tipos de flores. Nós tivemos um lugar aí que eu não sei mais nem onde foi. Nós somos num lugar aí, e é particular, de uma família. Onde foi mesmo? É esse aí. Fica, onde foi mesmo? Mas em que estado? Foi no Brasil. Pronto, para facilitar. Gente, quanto mais a gente andava, quanto mais a gente entrava naquelas alamedas ali, cada tipo de flor linda que a gente nunca tinha visto. Coisa assim, de encher os olhos. E aí eu imagino o Éden. Eu imagino esse lugar que Deus criou, com todo tipo de árvore frutífera. E a Bíblia diz que era agradável aos olhos. Você já olhou assim para uma fruta que você teve vontade de roubar, que não era no seu terreno? Nós fomos para um outro lugar, eu não sei qual foi, estava eu, o Ed, a Thaís e a pastora. E a gente aqui ali dizia assim, não faço não. Ela olhava assim, aquelas árvores cheias de fruta. Para aí para a gente tirar um pouquinho. Está dentro do quintal da pessoa. Nós não vamos roubar por aqui. Ficar preso longe de casa é muito chato. Tangerino. Lá no Rio de Janeiro, na parte serrana, morango, que aqui a gente compra tão caro, lá dá na encosta, não é, pastor Roger? Dá na encosta, sim. Subindo para Teresópolis, dá na encosta lá. Aí nós fomos para a Agrovila. Eu, pastora, Ricardo, Silone, mais algumas pessoas. E passamos numa rua lá no terreno de Andono. E aí a pastora olhou uma jaca pendurada na jaqueira. Ela disse: Ricardo, tu tem coragem, Ricardo? Tu tem coragem, Ricardo? Aí, não, vamos falar. Aí eu digo: gente, fala com a vizinha aqui do lado, pergunta para ela quem é o dono, se pode tirar, tá? Porque eu não vou preso por causa dessa jaca, não. Aí quando nós chegamos com a mulher lá: olha, senhora, essa jaqueira assim, assim. O próprio, não, isso aqui é a gente que toma conta aqui. Quando a gente está dizendo a gente toma conta, buf, caiu uma lá. Diz a pastora que foi Deus que cutucou para ela, para a jaca. O Ricardo correu para lá e veio com a bênção para nós lá. Árvores, presta atenção que o texto ele é enfático. Árvores que davam frutos e era agradável aos olhos, dava água na boca. Que coisa extraordinária. Lá nesse lugar não tinha doença, praga, mosquito, carapanã, espinhos. Podia andar descalço tranquilamente. Qualquer lugar que se deitasse poderia dar um cochilo, porque era um paraíso. E ele colocou ali os dois, Adão e Eva, para cuidar daquele jardim, para morarem bem. Mas a maior riqueza daquele lugar não eram as frutas, a grama verde, as flores, não. A maior riqueza do Éden era a presença de Deus. Quando eu estou orando aqui pela igreja, por nós, eu digo: Deus, eu não quero, eu não faço questão que alguém entre e diga que gostou da estética, da pintura, disso, daquilo. Isso para mim é irrelevante. Podia não ter piso, mas a tua presença é essencial. Porque uma igreja, eu estou falando de igreja, eu estou falando de templo, que não tem a presença de Deus, ela não é igreja. Porque o que caracteriza um povo e um lugar, que é a igreja de fato, é a presença de Deus. Qual era a maior beleza, a maior riqueza, o maior tesouro, o maior valor no Éden?
não eram os frutos, embora fosse necessário para a sobrevivência do casal, as flores para embelezar, a grama, os rios, tinham 4 rios desse jardim, tomava banho em qualquer deles lá. A maior riqueza do jardim do Éden era a presença de Deus. A maior riqueza de uma igreja tem que ser a presença de Deus. A maior riqueza de uma família tem que ser a presença de Deus. A maior riqueza de uma pessoa tem que ser a presença de Deus. A maior riqueza de um cristão tem que ser a presença de Deus. Se a gente perde essa presença, nós perdemos tudo. Por isso que nós temos que preservar a presença de Deus. A gente vem para a igreja, canta, e aí quando a gente começa a se derramar, a gente diz assim, a presença de Deus é muito forte aqui. Mas não tem que ser em alguns cultos não, tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. A presença de Deus tem que ser uma constante na nossa vida. E o Éden, o jardim, era um lugar da presença de Deus. Sabe o que o salmista Davi diz? Que na tua presença há delícias eternamente. Glória a Deus. Gente, o que poderia existir de melhor para você, para mim e para nós, do que estar na presença de Deus? E a Bíblia diz que todos os dias Deus ia lá no jardim ter uma conversa com Adão e Eva. Todo final de tarde Deus estava ali para conversar com eles. O Éden também era um lugar completo. Eles não precisavam buscar nada em outro canto. Não havia necessidade de viajar. Vamos numa outra região da terra, vamos a um outro lugar, porque aqui falta isso, falta aquilo. Não, nada faltava, porque o Éden, o paraíso de Deus, era um lugar completo. Uma outra coisa que o Éden possuía, ele era um lugar perfeito. Perfeito por quê? Porque não havia pecado, não havia maldade. Essa terra que nós habitamos hoje, o planeta mesmo, toda maldade que existe somos nós que causamos. Aqui embaixo, descendo a rua, se vocês não sabem, na esquina passa um córrego de água, e eu tomei banho aqui. A Avenida Brasil era água potável, Igarapé do Franco, que passa toda essa região aí até chegar lá do São Jorge, que desce para o Rio Negro. O Igarapé do Mindu, Parque 10, um balneário. O Igarapé do Tarumã, Ponte da Bolívia. Quem estragou isso? O homem, a ganância, o dinheiro, o capitalismo, o desenvolvimento. Mas eu pergunto, será que nós não conseguiríamos morar bem sem destruir o nosso lugar de morar? Com certeza sim. Era só preservar, era só cuidar. O Igarapé da Cachoeira Alta, não sei quem conhece, corta o bairro do Parque Riachuelo e do Campo Sales. Já foi um lugar turístico, porque tem a Cachoeira Alta que cruza ali a Avenida do Futuro, onde estão trabalhando agora para a duplicação daquela estrada. Aquilo era um lugar turístico, aquilo ficou em catálogos da antiga Telamazon. Hoje é um lugar escuso, é um lugar sujo. O Éden da Bíblia é a nossa terra hoje. E cada vez que nós fazemos alguma coisa para afastar a presença de Deus, porque a presença de Deus ela abençoa, amém? A presença de Deus ela preserva. Vai dizendo amém se você crê. A presença de Deus protege. A presença de Deus provê. A presença de Deus proporciona paz. A presença de Deus proporciona segurança, tranquilidade, salvação. Cada vez que um país se afasta de Deus, a desgraça toma conta.
Esse lugar aqui era um lugar da presença de Deus, por isso que era um lugar perfeito. O que tornava o Éden um lugar completo e perfeito era exatamente a presença de Deus. Adão e Eva estavam ali, mas eles eram cobertos por essa presença, abençoados por essa presença, protegidos por essa presença, sustentados por essa presença. Glória a Deus. Sua casa deve ser um Éden. Sua casa deve ser um lugar onde a presença de Deus habita. Seu lar precisa ser um lugar onde a presença de Deus é ativa. Porque se a presença de Deus estiver na sua casa, mesmo nos dias maus haverá paz. Mesmo nos dias das adversidades haverá paz. Mesmo no dia das lutas haverá vitória. Porque a presença de Deus é a razão de tudo aquilo que é bom e que nós necessitamos. Olha, gente, quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que eles saíram com muita riqueza, muito ouro, muita prata, porque os próprios egípcios deram para eles de presente, como se fosse uma indenização, porque eles passaram ali quanto tempo? 430 anos servindo aquela nação. Então Deus fez com que os egípcios reconhecessem que a força do império egípcio foi através do trabalho das mãos escravas dos judeus. Então Deus disse assim: vocês não vão sair de mãos vazias. E Deus convenceu os egípcios que eles davam muito ouro, e naquela época tinha muita facilidade de ouro, e eles saíram com muitas riquezas, a Bíblia diz. Depois de 430 anos de escravidão, saíram com muita riqueza, muita roupa, muitos rebanhos. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Eles poderiam parar em qualquer região e construir uma cidade. Eles poderiam erguer casas, prédios, templos, pirâmides. Mas Deus tinha um destino para o seu povo. E o destino era a terra que mana leite e mel, Canaã. E eram 40 dias para chegar caminhando a pé. Mas por causa do pecado passaram 40 anos. E Moisés fez uma oração muito inteligente. Durante esse trajeto do Egito até Canaã, passaram por mais de 40 lugares. E eles tinham muitos guerreiros preparados durante essa batalha, levantaram um grande exército. Sem contar que, durante o dia, a nuvem de Deus estava sobre o acampamento. Imagina o tamanho dessa nuvem. Um acampamento com mais de 2 milhões de pessoas, em tendas, no deserto. Mas não havia calor por causa da presença de Deus. A nuvem que era a presença de Deus sobre Israel, sobre todo o acampamento. Imagina, Manaus tem 12 milhões de pessoas mais ou menos da capital. Claro que não tem casa, não era casa desse tamanho, mas imagine que fosse um quarto de Manaus. Imagina o tamanho dessa nuvem que promovia sombra. Foi lá que se instalou o primeiro split. O primeiro ar-condicionado foi esse lá. E foi o sopro de Deus que refrigerava toda aquela região. Porque vai a mais de 60 graus no deserto. Quem é que poderia suportar? Mas quando a presença de Deus está sobre nós, Ele ameniza todas as coisas. E agora, está chegando a noite, e caça lamparina, e caça poronga, e vamos acender isso e aquilo. Deus diz: não, essa mesma nuvem que promove para vocês um clima agradável, bom para se viver no deserto, essa mesma nuvem, que é a minha presença, vai providenciar luz suficiente para vocês. E a Bíblia diz que à noite aquela grande nuvem se transformava numa grande lâmpada que iluminava todo o arraial dos hebreus lá no deserto.
E eles tinham condição de caminhar a mesma noite. Quando a presença de Deus está no nosso lar, não há lugar para trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você está entendendo o que a presença de Deus promove num lar? Você está entendendo o que a presença de Deus promove numa família? Você está entendendo o que a presença de Deus promove num casamento? Você está entendendo o que a presença de Deus promove na vida de um jovem? Uma vida sob os cuidados de Deus, uma vida sob a proteção de Deus, uma vida sob a luz, que quer dizer uma vida debaixo da direção de Deus. Aí chegou uma hora que Deus disse para Moisés: Moisés, faz o seguinte, eu vou me retirar do meio do povo. E Moisés disse: mas se o Senhor vai se retirar do nosso meio, quem vai conosco? Moisés estava acostumado com a presença de Deus. Você está acostumado com a presença de Deus? Ou só quando você fica arrepiado? Porque você tem que sentir e viver a presença de Deus 24 horas somente por dia. Está na cozinha na presença de Deus, está almoçando na presença de Deus, está dirigindo na presença de Deus, está dormindo na presença de Deus, acordou na presença de Deus. Mas às vezes a gente só quer a presença de Deus quando a coisa está meio complicada. Quando tudo facilita de Deus, fica um pouquinho aqui que agora é por minha conta. Já passou o sufoco, agora eu dou meu jeito, Senhor. Tem crente que faz isso. Você não é assim não, é? Eu quero Deus na alegria e na tristeza. Eu quero Deus na fartura e na escassez. Eu quero Deus durante o dia e durante a noite. Eu quero Deus na saúde e na doença. Eu quero Deus quando estiver tudo bem e quero Deus quando tudo estiver mal. Essa foi a postura de Jó. Na alegria, na fartura e na riqueza, ele louvava e adorava o nome do Senhor. Quando perdeu tudo, continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, isso não é para mim não. Então já está desclassificado, filho. Se você pensa que tudo na sua vida vão ser flores, mesmo tendo a presença de Deus, você está muito enganado. Até porque tem coisa que Deus só vai derramar sobre a sua vida dependendo da sua fidelidade. E não pense que Deus negocia, não. E não pense que Deus esquece, não. Deus é justo. Quantas vezes a gente toma uma atitude diante de Deus em determinada área da nossa vida por algum tempo e depois a gente esquece disso e acha que Deus também não está lembrando. Porque as pessoas não sabem, porque a igreja não sabe, está tudo bem. Não se engane. Deus conhece antes que você pense. Deus sabe para onde você pretende ir. Ninguém se esconde da presença de Deus. Um dia uma pessoa chegou comigo e falou de um projeto de vida completamente ao avesso da vida cristã, sendo ele cristão. Eu peguei o livro de Provérbios, abri um texto para ele e disse assim: se essa viagem que você está fazendo é para se esconder de Deus, se essa viagem que você está fazendo é para assumir um tipo de vida que Deus não aprova, e você não quer viver isso aqui entre nós porque nós conhecemos você, eu quero deixar esse texto para você. Está escrito assim, ó: o além e o abismo estão claramente revelados na presença de Deus. Não adianta fugir. Sabe por quê? O problema não está em Manaus, nem está na igreja, o problema está dentro do seu coração. O além e o abismo e os planos do coração do homem estão descobertos diante dos olhos de Deus. Não fuja. A presença de Deus, ela é plena. O salmista diz: para onde eu me ausentarei do Senhor? Para onde fugirei da tua face? Eu conheço pessoas, amados, que quase todo ano estão em igreja diferente, buscando achar alguma coisa diferente. Ainda não se converteu de verdade. É diferente quando você viaja e você precisa procurar uma outra igreja.
Mas quando a palavra de Deus começa a me incomodar na igreja que eu frequento, na igreja que eu sirvo, quando aquilo começa a bater na área da minha infidelidade, quando aquilo começa a me incomodar, eu vou para outra igreja, logo, logo o Senhor vai te pegar lá nesse outro lugar, porque o problema não está na igreja e na palavra, o problema está dentro do seu coração. Eu conheci um casal de líderes há muito tempo. Era impressionante como eles trocavam de igreja, tentando se esconder das pessoas, mas não se escondem de Deus. O Deus que pode resolver o meu problema em outra igreja, se é que é competência de Deus, Ele pode resolver aqui também. Tudo vai depender de eu admitir que eu estou errado e consertar a minha vida com o Senhor. E aí o povo sai e Deus disse: Moisés, eu não vou andar mais no meio do povo, porque o povo é muito rebelde, o povo fica me testando, o povo é muito incrédulo. Senhor, mas quem vai conosco se o Senhor não vai mais? Qual foi a resposta de Deus? Eu vou enviar o meu anjo. Agora você imagina, um anjo que Deus enviou para cuidar de Israel, um anjo extremamente poderoso. Eu vou enviar um anjo que vai diante de vocês e vai mostrar o caminho. Eu disse: não, Senhor. Não, Senhor. Se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé desse lugar. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você está fadado ao fracasso e à destruição. Você só chegou onde chegou. Eu só cheguei onde cheguei. Nós só chegamos aqui até hoje por causa da presença de Deus. E ai de nós se perdermos a presença de Deus. Pastor, Deus jamais vai me deixar. A palavra de Deus diz que é o seguinte: se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Deus não vai insistir com ninguém para empurrar de céu adentro. Nós tivemos uma programação ontem aqui dos casais. Aí me ligaram: pastor, dá uma ligada. Não, meu irmão, não estou vendendo produto de promoção, não. Foi avisado, está no grupo, está lá. Para quem quiser, se quiser, vem. Porque eu começo a insistir. Mas o senhor é pastor? Não, mas eu não sou delegado para buscar o gemado. Não, eu sou pastor, sou conselheiro, trabalho com quem quer, alimento quem vem para a igreja. Esse é o meu papel. E disse: não vou ligar, não. Tenta levar alguém para o médico que não quer ir. Tenta dar um remédio para quem não quer tomar. Tenta dar água para quem não está com sede. A presença de Deus é para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem Deus de verdade, para aqueles que querem levar Deus a sério. Deus não é produto de promoção que a gente tem que ficar gritando para as pessoas virem, não, de jeito nenhum. Deus é Deus soberano, não precisa de ninguém nem de nada. Ele é dono de tudo. E se Deus fizesse questão de levar pessoas para o céu e ninguém nessa terra quisesse, mas se ele ficar sozinho lá no céu e começar a sentir solidão, e ficasse depressivo e tivesse que tomar clonazepam, olha Deus, um anjo, olha como é que está Deus, tão coitadinho ali, não fez nem a barba, está para baixo, não quis tomar café nem nada, coitado de Deus. Tem gente pensando que Deus é assim. Antes que houvesse céus, terra, mar, estrelas, lua, astros, planeta e universo, Ele é Deus. Antes que nascesse a primeira flor, primeiro fruto, Ele é Deus. Antes do primeiro orvalho, da primeira gota de orvalho, da primeira chuva, do primeiro relâmpago, da primeira ideia, do primeiro pensamento, da primeira molécula, do primeiro átomo, do primeiro DNA, Deus é Deus e está acabado. Então quem precisa da presença dEle sou eu e você, e não Ele de nós. Então, pastor, por que ele insiste tanto comigo? Porque Ele ama você e não quer que você se perca, mas Ele não precisa de você. Um Deus que tem tudo, que é dono de tudo, que pode tudo, Ele podia varrer esse planeta, acabar com tudo e criar tudo perfeito de novo. Ele não faz isso porque Ele ama a gente.
E Ele nos quer dar oportunidade. E aí Moisés disse: Senhor, eu tenho um trato para fazer contigo, eu tenho uma proposta para fazer com o Senhor. O Senhor falou do anjo, muito bem-vindo, mas Senhor, é o seguinte: se a tua presença não for comigo e com esse povo, eu não vou arredar o pé desse lugar, porque eu sei que a tua presença é tudo que eu preciso. Do que você acha que você precisa? Ah, pastor, eu estou precisando mesmo de um carro novo. Não, pastor, eu estou precisando e aguardando um belo emprego num concurso, num concurso federal, porque aí acabou os problemas, pastor. Não, pastor, o que eu estou precisando mesmo é acertar na quina, tomara que não seja de uma porta. Não, pastor, o que eu estou precisando mesmo é passar, sabe, na hora que eu passar e fechar essa faculdade, babau, acabou o tempo ruim. Será? Eu digo uma coisa para você, não é desejo, isso aqui é pregação, isso aqui é força de expressão. Você pode até não saber ler, não dizer do A ao Z, qualquer coisa. Se você tiver a presença de Deus, você é mais rico do que os intelectuais. E eu não estou estimulando você a não estudar, não é isso. Eu estou querendo dizer para você que você não deve confiar nem em você, nem no seu conhecimento, nem na sua inteligência, mas confie em Deus a sua vida. Entrega os teus caminhos e os teus sonhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa a presença de Deus governar o teu lar. Deixa a presença de Deus governar a tua família. Deixa a presença de Deus governar as tuas decisões. Quantas casas já a presença de Deus não é mais ativa? E não é mais ativa por quê? Porque eu não tenho mais intimidade e comunhão com Deus. A palavra fica esquecida. A vida de oração não existe mais. A vida devocional não existe mais. Como eu vou querer ter a presença de Deus no lugar onde Ele não é bem-vindo? Não, pastor, o senhor está enganado. Domingo passado eu falei, eu tenho 10 Bíblias lá, uma na cabeceira de cada cama. Uma na estante, outra na porta. Eu até preguei uma na porta assim de entrada. Não, isso não é presença de Deus. Presença de Deus é palavra vivida, é palavra praticada. Então, paraíso, lugar da presença de Deus. Sabe o que vai dar beleza na sua casa? Não é a souvenir com a sua última linha, não é a coral, não são os móveis de ponta, não é a melhor TV que foi fabricada, não são os melhores carpetes, não são os melhores pisos. A beleza da tua casa deve ser a glória de Deus, a presença de Deus, para que as pessoas entrem e digam: eu sinto nesse lar o cheiro da presença de Deus, o perfume da graça de Deus. Estão sentindo no seu lar? Na sua casa? Ele é Senhor ou é convidado? Ele é rei ou é visitante? Na sua casa e na sua vida tem um trono. Quem está sentado nele? Quem está reinando de fato? Aqui, nesse lugar de delícias que era o Éden, enquanto a presença de Deus estava preservada, sem o pecado, havia paz. Tudo que você pensar de bom estava aqui no Éden, porque o Éden tinha a presença de Deus e por isso ele se tornava um lugar completo e um lugar perfeito. E eles estão lá, vivendo no paraíso, desfrutando da presença de Deus. Não faltava nada. Tudo que eles precisavam, eles tinham no Éden. Tudo. Mas eles duvidaram da palavra de Deus. Eles preferiram ouvir o diabo. Deus colocou como prova de fidelidade, preste atenção. Deus criou o jardim, diz a Bíblia, que fez brotar da terra todas as árvores frutíferas que eram saudáveis e que enchiam os olhos de vontade de comer.
mas também plantou uma árvore lá. Essa expressão do bem e do mal não é porque a árvore era má, gente. Era a árvore da referência da obediência, do amor, da submissão, de entender o senhorio de Deus. Aquela árvore era exatamente um referencial para dizer: aquela árvore ali, se a gente tocar nela, se a gente comer o fruto dela, vai ser uma prova de que nós não confiamos em Deus. A árvore era uma referência. Ela era física? Sim, era física. Havia o fruto, mas Deus usou aquela árvore como referência e disse: olha, aquela árvore ali é a árvore do conhecimento do bem ou do mal. O que é o bem e o mal? São duas palavras que a gente conhece. É como se você dissesse: Deus falou, aquela árvore é a árvore da obediência e a árvore da desobediência. Ela é uma referência. Ela vai servir para provar a fidelidade de vocês. Ela vai servir para provar se vocês confiam em mim. Ela vai servir para provar se vocês me amam de verdade. Ela vai estar ali. E eu bem que poderia não ter criado essa árvore. E eu bem que poderia ter tirado ela daqui, ou não ter permitido que ela nascesse. Mas eu vou deixar para provar o coração de vocês, para saber de fato até que ponto vocês vão me obedecer, até que ponto vocês vão acreditar em mim. E eles acreditaram, amados? Acreditaram até o fim? Não, eles preferiram ouvir a voz da serpente, a quem Satanás usou, e disse assim: olha, é mentira o que Deus falou para vocês. Sabe por que ele não quer que vocês comam dessa árvore e desse fruto? Porque vocês vão ficar igual a ele. Vocês vão morrer coisa nenhuma. O que ele falou para vocês? Ah, que vocês vão morrer, que a gente vai morrer. Que não, vão morrer não. Pelo contrário, vocês vão se tornar iguais a Deus. E o que aconteceu? A mulher foi lá, tirou e comeu e deu para o seu esposo. E aí, Deus vem pela última vez com a presença dele no Éden. Procura por eles, e eles não estão mais no lugar de encontro. Eles estavam escondidos por causa do pecado que haviam cometido. E o que aconteceu com eles? Se perderam dentro do próprio paraíso. Está dentro do paraíso e não está conectado com Deus, não adianta estar no paraíso. Está no paraíso, mas não está em obediência a Deus, não adianta estar no Éden. Ser um cristão e não obedecer a palavra de Deus não tem nenhum valor. Ser um cristão e querer viver a sua própria vontade, do seu próprio jeito, no seu achismo, é melhor não estar no paraíso. Eles estavam no paraíso? Estavam, mas estavam perdidos. Agora a presença de Deus não pode ser mais desfrutada por eles. Agora veio a consequência da morte. Agora veio a consequência do trabalho pesado. Agora veio o castigo de ter filho com dores. E a sentença final, pela perdição no paraíso, porque mesmo dentro do paraíso, quiseram viver do seu próprio jeito. Você conhece crente que fica discutindo o texto da Bíblia? Porque ele não quer viver de acordo com a Bíblia, mas de acordo com o seu jeito, e ele vive pesquisando. Pastor, eu conheço uma igreja tal que disseram que isso aqui era do Antigo Testamento. Pastor, eu conheço uma igreja tal agora que o homem não precisa mais se converter, porque Deus só quer o coração. Então nós vamos fazer aqui um frigorífico grande, tirar o coração e colocar lá dentro. A Bíblia diz que nós manifestamos a nossa santificação através do nosso corpo, da nossa vida. Romanos capítulo 12, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto mental. Estou no paraíso, mas quero viver do meu jeito. Perdido dentro do paraíso. Estava lá no Éden. Por que tinha que fazer aquilo? Deus não negocia a sua palavra. Não adianta você vir com argumento, você vir com intérpretes, você vir com isso e aquilo, não adianta. O que Deus falou está falado, e ai daquele que distorcer essa palavra.
O homem pensa que se ele sair da presença de Deus para ir para algum lugar onde ele vai ter argumentos favoráveis à sua tese, vai livrá-lo do juízo. Não vai livrar, meus irmãos. O que vai nos julgar no último dia não é o argumento da religião. O que vai nos julgar no último dia não são os pontos da teologia. O que vai nos julgar no último dia não é o conhecimento dos biblistas, dos teólogos, não. O que vai nos julgar no último dia é a palavra de Deus. E é ela que eu preciso guardar, é ela que eu preciso amar. O que que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Vamos ver, é isso aqui. Então falou, está falado, acabou. Não tem mais comentário, não tem mais argumento. Sabe o que que a Bíblia diz? Quando o homem começa a argumentar com muita coisa, ele diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Sabe o que que está dizendo? A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Qualquer outra verdade do homem ela é relativa. Pode valer para uma circunstância e um momento, mas não para Deus, porque só a palavra de Deus é eterna. Eu preciso me convencer disso. E quantas pessoas estão sendo arrastadas para doutrinas falsas, onde mostra uma concessão que Deus está fazendo hoje. Só que Deus nunca falou isso e não está na sua palavra. Porque a palavra de Deus ela é imutável. Nessa palavra não cabe emenda. Nessa palavra não tem ninguém para sentar e dizer assim: vamos acrescentar alguma coisa ou vamos tirar alguma coisa. Não. Se perderam no paraíso. Por quê? Qual foi a causa da perdição de Adão e Eva dentro do paraíso? Porque eles duvidaram, desdenharam, desprezaram a palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus para eles? De toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas daquela árvore não comam. Isso é a palavra de Deus. O que Deus falou no princípio da criação está valendo até hoje e valerá por toda a eternidade. Eu e você precisamos entender uma coisa: não é só estar dentro de uma catedral, não é só estar dentro de um templo, não é só fazer parte de uma família religiosa, não é só conhecer Jesus da história, é nascer de novo, é aceitar Cristo como Salvador, é ser fiel até a morte para Ele nos dar a coroa da vida. Ele falou isso aí. Sabe, minha gente, você conhece aquela pessoa muito religiosa que usa objetos? Pois um homem desse foi ter com Jesus. O nome dele era Nicodemos e ele foi lá com Jesus. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Era um religioso nato. Foi lá com Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu és mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, que tu és o Messias. Trocando as palavras para interpretar já, para dar seguimentos, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele era religioso. Sabe, esse homem mostra uma coisa para nós: não é a religião que vai salvar você, é ter uma experiência com Jesus Cristo. Jesus disse assim: tem que nascer de novo. E ele era tão ignorante, apesar de conhecer tanta coisa, viver dentro de igreja, dentro de sinagoga, dentro do templo. Ele disse: como é que pode? Olha, tenho 1,80 m, vou voltar para o útero da minha mãe, nascer de novo? Jesus disse assim: tu és muito ignorante. Se tu que conhece a lei, que conhece toda a Bíblia, conhece tudo, não está entendendo o que eu estou falando, imagina quem não conhece. Ele disse: meu filho, tem que se converter, tem que aceitar a fé em Cristo, tem que se moldar pela palavra de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Onde foi que Adão e Eva se perderam? Lá fora? Eles se perderam no paraíso, se perderam no jardim. Gente, Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está muito próximo. Sabe o que muita gente vai dizer naquele dia? Mas eu ia para a igreja. O Senhor disse: para mim isso não conta. Nesse sentido de salvação não conta. Não, mas o meu pai era crente, também não conta. Não, mas a minha mulher era fervorosa, também não conta. Sabe o que vai contar para nós naquele dia, minha gente? Se eu nasci de novo. E ele sabe quem nasceu de novo. E como é que a gente nasce de novo, pastor? Também agora estou igual o Nicodemo, não estou entendendo muito. Hoje, para nascer de novo, fala do nascimento do espírito do homem, do ser espiritual do homem que foi danificado pela morte espiritual no Éden por causa da desobediência. Nascer de novo hoje
é aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente, eterno, exclusivo e pessoal Salvador. Esse nasce de novo, e a Bíblia diz que lhe é assistido o direito à cidade santa, ou o novo céu que Deus está preparando para aqueles que amam Jesus. Pastor, até hoje eu achava que todo mundo que estava, bastava entrar na igreja, estava salvo. Eles se perderam no paraíso. Não foi lá fora que eles se perderam. Um jovem rico chegou com Jesus e disse: mestre, isso mostra que a riqueza não garante salvação a ninguém. Disse: mestre, o que eu faço para obter a vida eterna? Primeiro, esse jovem tinha consciência que existe a vida eterna. Segundo, que ele sabe que alguma coisa tem que ser feita para se obter a vida eterna. O que eu tenho que fazer para obter a vida eterna, mestre? Você talvez se pergunte: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para merecer? Para merecer, eu sinto em te decepcionar, mas não há nada que você faça que lhe dê o merecimento de ser salvo. Mas você pode ser salvo pela graça. E a graça é receber um presente que a gente não merece, porque a salvação é um presente de Deus para o homem perdido. Tudo que Ele quer dar para você de presente é a salvação, para que você não seja expulso do paraíso. Porque no final do texto, lá no capítulo 3 do Gênesis, o homem, por causa do seu pecado, da sua perdição dentro do próprio paraíso, ele foi expulso da presença de Deus. Hoje, no novo plano de salvação, na verdade o plano eterno, mas que se revela em Jesus, o desejo de Deus é trazer você de volta, é nos trazer de volta para a presença dEle, não mais para um Éden terreno, mas para o paraíso celestial da presença de Deus. Lembra do ladrão? Última hora de vida, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso ou no teu reino. Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E às vezes a gente ouve uma mensagem e pensa logo naqueles que nunca se converteram. E como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o compromisso que você assumiu com Deus? Os votos que você fez com Deus? Aquilo que você falou quando estava em aperto? Ou aquilo que você falou até quando estava tudo bem? Está tudo em dias? Está tudo em ordem? Ele poderia hoje à noite chamar você para um ajuste de contas. Está pronto para isso? Ou tem pendências e você sabe que tem? A palavra para nós é arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude e uma nova caminhada com Deus. Para aqueles que nunca aceitaram Jesus, não basta estar num templo, num paraíso, vamos dizer assim. Tem que ter uma aliança com Jesus para ir para o céu. Aqueles que estão no paraíso, mas que têm consciência do seu pecado, não tem que se esconder como fez Adão e Eva. Por isso que eles estavam perdidos no paraíso, porque eles sabiam o lugar de encontro. Sabe o que eles deveriam ter feito, igreja? Pecou, vamos aguardar Deus no mesmo lugar e vamos confessar para Ele que está tudo errado na nossa vida, que a gente fez a besteira que não deveria fazer. Vamos ver o que Ele vai dizer para nós. Condenado eles já estavam, mas quando Deus chegou no jardim, eles estavam escondidos, não queriam mais estar na presença de Deus. Avalie sua vida. Há 6 meses atrás, como é que você era com Deus? Como é que estavam os seus compromissos com Deus? E agora como está? Você acha mesmo que Deus não está vendo nada? Você acha que é apenas mudar algumas coisas? Não, é conserto, é arrependimento, é confissão, é reconciliação. É isso que a Bíblia ensina. Não fuja da presença de Deus. Se porventura na sua vida está acontecendo alguma coisa
e você está com a tendência de fazer como Adão fez, ele e a sua esposa correram para trás de uma moita, achando que Deus não estava vendo, eu vou lhe dar um conselho: conserte a sua vida com Deus, refaça o seu caminho com Deus. Hoje à noite Ele está dando a você uma oportunidade para que tudo mude. Eu acredito, meus irmãos, que Deus teria tomado outra atitude se aquele casal tivesse assumido o seu erro, se aquele casal não tivesse fugido, mas eles se perderam no paraíso, porque fizeram tudo ao contrário daquilo que a Bíblia, ou que as ordens de Deus naquela hora, que representa a Bíblia hoje, eles fizeram tudo ao contrário daquilo que Deus havia determinado. Baixe a sua cabeça e pense aí agora no seu lugar: eu tenho vivido de forma que tenha agradado a Deus? Eu estou passando por lutas e dificuldades, mas eu não mudei a minha vida com Deus, eu continuo sendo fiel. Avalie-se, faça um exame de consciência aí onde você está, olhe para dentro do seu coração, como você começou esse ano, quantas coisas Deus já não tem mais a prioridade, quantas vezes você até estimulou outros, mas hoje você já não faz mais. Quantas vezes você incentivou outros a serem fiéis, a buscarem mais a Deus, a participarem mais, a se consagrarem mais, mas hoje você sabe que você mesmo está incorrendo em tantos erros, mas Deus não vai abandonar você por causa disso, a menos que você continue querendo viver com o seu erro. Mas se você hoje à noite admite: Deus, nesse aspecto da minha vida, eu estou perdido no paraíso, Senhor. Eu me perdi nisso, me perdi naquilo, me tornei infiel nisso, me tornei infiel naquilo. Mas, Senhor, hoje à noite, eu ouvi a Tua voz na viração do dia no jardim. Eu ouvi a Tua voz na minha casa, me conduzindo a um novo tempo, me conduzindo a um conserto, me conduzindo a uma esperança de restauração. E eu quero aceitar esse momento que o Senhor está me dando para tomar uma atitude, uma decisão contigo. E o meu convite para você é: se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, tem um paraíso celestial para você, mas que só é dado a você mediante a fé em Jesus Cristo. Você precisa aceitá-lo. E se tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, levante a sua mão, confesse Jesus como seu Salvador, diga: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se houver alguém que está afastado ou afastada, desviado ou desviado, quer hoje à noite se reconciliar com Deus, também faça isso, é a noite oportuna. E se houver pessoas que estão no paraíso, mas tem coisas e áreas na sua vida e você sabe que você não terá a bênção de Deus por causa dessa questão que tem que ser reparada, eu também gostaria de orar por ti. Se tem alguém, vem à frente, prostre-se diante do Senhor, peça misericórdia e graça a Ele, no nome de Jesus.